Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Antes de iniciar este episódio, eu gostaria de mandar um abraço fraterno àqueles que têm participado pelo chat do YouTube. Para nós é uma alegria ler as mensagens, as experiências e os testemunhos que vocês nos enviam. Hoje vamos continuar aprendendo sobre a mulher virtuosa. E junto comigo sempre estão as queridas Andréia e Eveline. A paz do Senhor, Andréia. Paz do Senhor, Cris. Paz do Senhor, Eveline. É uma alegria para nós estarmos aqui. E é tão bom ver você falando, né, a respeito das mensagens, da interação daqueles que nos acompanham, né? Esse programa vai para a TV, mas também ele está no YouTube. Então, nós desejamos a todos que nos acompanham a paz do Senhor Jesus e vamos prosseguir estudando a palavra do Senhor sobre a mulher virtuosa, né, em Provérbios 31. Amém. Muito bom. Paz do Senhor, Cris. Paz do Senhor, Andréia. A paz do Senhor a você que está nos assistindo, especialmente você, mulher, que é a primeira vez que está nos assistindo aqui na TV Manaim ou no YouTube. Nós te convidamos hoje a sentar essa mesa conosco para aprendermos a palavra de Deus. Amém. No programa anterior, vimos que a mulher virtuosa é forte, com habilidades para lutar em uma guerra, que cinge os lombos e os braços de força. Essa mulher é revestida de vigor e dignidade. Não teme ao dia futuro. Ao contrário, alegra-se nele, porque a sua confiança e esperança estão em Deus. Eveline, Andréia, hoje nós vamos analisar outros blocos de versículos sobre a mulher virtuosa, os versículos 13, 21 e 22. E nós vamos iniciar pelo versículo 13 e vamos analisar ele detalhadamente. E o versículo 13 de Provérbios 31 diz assim: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Então, nós vamos, nesse primeiro bloco aqui, nós vamos falar sobre essa primeira frase aqui do verso 13, né? Busca lã. Na cultura judaica, eu estava pesquisando sobre essa questão, e na cultura judaica, a função da tecelagem, que era produzir os fios, fiar, costurar, ele era exclusivo das mulheres. E nesse trabalho, ele não era considerado um trabalho doméstico, ele era considerado um trabalho que trazia provisão, sustento para casa. E era tão comum esse trabalho das mulheres lá em Israel que existem achados arqueológicos que mostram esses aparelhos, esses instrumentos nas casas. E a lã, ela provinha das ovelhas que eram tosquiadas na primavera, e esses tecidos eles eram produzidos na primavera, porque a lã ela era considerada a fibra do inverno. Então as mulheres recebiam as lãs, elas retiravam as gorduras, as sujeiras daquela lã, deixavam ela secando no sol, e aí começavam a produzir os tecidos para que no inverno tudo já estivesse pronto. E André, quando a gente olha, né, para o nosso trabalho, quer que seja na igreja, na nossa casa, é muito semelhante a este aqui, né? É verdade, porque aí falou assim que era uma coisa que era considerada como serviria para provisão, inclusive, né? E o nosso trabalho é aquele que serve para provisão, não apenas a provisão material, mas a provisão espiritual. Quando nós falamos aqui da lã, a lã ela vem da ovelha, né? E hoje nós vamos usar essa conversa aqui para falar mais a respeito da vida espiritual da mulher bíblica, aquela que busca no Senhor direção para a sua vida, né? Então nós vamos falar sobre isso, e quando nós falamos da lã, quando nós lembramos da igreja, né? Nós somos ovelhas, né? Lembramos do Salmo 23, né? Que Davi diz que o Senhor é o seu pastor.
colocando-se como ovelha. Então nós, enquanto mulheres, somos ovelhas do Senhor. E dentro da igreja nós somos ovelhas do sumo pastor, que é o Senhor Jesus, né? E a ovelha, ela produz a lã, né? Então, inicialmente, essa lã, ela serve para aquecer o seu corpo. Essa é a primeira função da lã. Ela vem primeiro para aquecer o corpo da ovelha, mas depois ela é tosquiada e aí vai aquilo que você falou. Ela vai ser levada para servir como matéria-prima para produzir algo, agasalho para o outro. Então, assim, inicialmente, nós vivemos as experiências com o Senhor. Nós conhecemos o Senhor Jesus, servimos ao Senhor e aí nós vivemos as experiências. Como é bom viver essa experiência. Isso aquece a nossa alma, a nossa vida espiritual. Mas à medida que o tempo vai prosseguindo e nós vamos amadurecendo espiritualmente, a lã vai crescendo e já pode ser cedida para outro. Como que eu faço isso? Eu dou uma assistência, eu falo do Senhor, eu oro por alguém e aí é a lã que vai sendo utilizada para outro. E eu achei muito interessante isso que você falou, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Você entregava a lã e aí elas iam tirar as impurezas. O que eram as impurezas? As impurezas eram a gordura que ficava ali da pele, né? As coisas que eram do corpo da própria ovelha. Então, muitas vezes, nós recebemos até a lã de alguém, não é verdade? Uhum. Nós recebemos, porque há momentos que nós passamos por dificuldades, por lutas, e às vezes nós recebemos essa lã. Mas aquilo que nós já aprendemos, que não glorifica o nome do Senhor, aquilo que é a gordura, né, que não vai servir para aquecer, aquilo nós vamos tirando para usar só as boas experiências, o bom conselho, o bom exemplo para nós usarmos para aquecer a nossa vida espiritual e não só a nossa, mas também a nossa casa, né? É assim mesmo. Amém. E quando nós pensamos na lã, busca a lã, a sociedade econômica ali em Israel era agropastoril. Então era muito comum ter um rebanho de ovelhas ou ter uma ovelhinha, né, ali no quintal da sua casa, próximo à sua casa, né, possuir uma ovelha. A lã então era um produto acessível. E quando nós olhamos de uma forma profética para esta lã, né, quando fala busca a lã, a palavra do Senhor em Isaías 53 vai nos trazer que o Senhor Jesus foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Então a lã era um produto acessível e aí remetendo profeticamente ao nosso Salvador, que é acessível a nós, mesmo sendo Rei, Senhor, poderoso, cheio de glória e majestade, Ele se fez homem. Ele veio até este mundo para ser acessível a nós. Ele andou ali pelas praias da Galileia, Ele veio de Nazaré, Ele era filho de um carpinteiro, Ele era carpinteiro, mesmo filho de Deus, ali aprendeu a profissão, a carpintaria. Ele era então um Senhor acessível aos cegos, aos leprosos, aos mendigos, aos ricos, ao doente. Toda a sociedade poderia se aproximar dele e ele os recebia com amor. Então, a lã aí, buscar a lã para nós é se revestir do Senhor Jesus, desse Deus que é acessível para nós, que nós podemos orar a Ele, que nós podemos confiar nele, que nós podemos depositar a nossa vida diante dele, porque aí nós estamos seguros e protegidos. E quanto mais nós conhecemos esse Senhor Jesus, né, esse Senhor que é acessível a todos nós, mais a lã vai crescendo, né? E aí, à medida que as nossas experiências vão se acumulando, nós podemos ceder, né? O Senhor tira de nós o nosso exemplo para que nós possamos dar o testemunho e aquecer dentro da nossa casa, né? Exato. E além da lã, a mulher virtuosa, ela também buscava o linho. O linho já era considerada a fibra do calor, porque ele era um tecido mais leve, ele tinha boa resistência, ele tinha durabilidade. E também ele era considerado um tecido nobre, porque ele era usado no tabernáculo, era usado pelos sacerdotes. E o que era usado para constituir as vestes, os tecidos ali, de uma maneira geral, era o caule da árvore, que era uma árvore que nós conhecemos aqui semelhante à linhaça.
E as mulheres também, de igual forma, elas recebiam essas fibras. Elas tinham um período ali que eles chamavam de maceração, que era deixar de molho. Depois, esse linho tinha que ser quebrado, esmagado ali, todo triturado. Depois secava no sol e em seguida começava, só depois de todo esse processo, que começava a produção dos tecidos. E também, né, Eveline, essa associação com o linho também nos remete a nós, né, que nós precisamos de buscar e preparar o linho. O linho está ligado também à santificação, né? Ali usado no tabernáculo, as cortinas do tabernáculo que faziam a separação. Então mostra também a nossa santificação, que vem pelo Espírito Santo, que cada dia vai trabalhando nas nossas vidas para que tenhamos mais comunhão com Deus, para que sejamos mais agradáveis ao Senhor nosso Deus. E aí interessante é o processo do linho, né? Esmaga, coloca o sol, tritura. Como servos do Senhor, é o processo que nós passamos. Muitas vezes provadas, esmagadas, né? Pelas situações difíceis, pelas provas que vêm, mas isso produz um resultado, produz o que em nós? Santidade, uma vida consagrada a Deus, estarmos mais próximas de Deus, termos mais comunhão com Deus, vivermos uma intimidade maior com o nosso Salvador. E o linho também fala da justiça de Deus, né? Então, assim, nesse processo de maceração, das provas, das lutas, nós não conseguimos isso pela nossa própria capacidade, mas nós somos justificadas pelo Senhor Jesus, né? O sacrifício de Jesus na cruz é o que nos justifica. Então, essa separação, ela acontece, nós nos santificamos na presença do Senhor e essa é a vida da mulher bíblica, da mulher que quer agradar ao Senhor. Às vezes as pessoas pensam assim, não, mas aquele que serve ao Senhor só vai ter dias de bonança. Claro que não, nós sabemos que não, né? Por mais que nós sirvamos ao Senhor, Jesus já disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo. Por quê? Porque Ele já venceu o mundo. Não somos nós que vamos vencê-lo, o Senhor Jesus já venceu o mundo. Então nós louvamos a Deus por isso, por termos acesso à lã e o linho, né? E continuando aqui no versículo 13 fala, e trabalha de boa vontade com suas mãos. Esse trabalhar de boa vontade significava que essa mulher ela trabalhava com zelo, com alegria e de forma voluntária. E nós sabemos que o trabalho que a mulher virtuosa ela faz, né, que nós fazemos, ela vai gerar fruto, né? O fruto para a vida espiritual, fruto para a nossa casa, né? Para a obra de Deus, né? E isso vai sendo ali, e é com essa alegria, com zelo, né? Que a gente vai colocando este trabalho aqui a partir daquilo que nós recebemos do próprio Senhor. E como nós estamos falando aqui de mulher bíblica, né? Da mulher virtuosa aqui de Provérbios 31, quando nós falamos aqui de trabalha de boa vontade, tem uma coisa que não falta para a mulher, é trabalho. Não falta trabalho para a mulher. Desde que ela acorda até o horário que ela vai dormir, é trabalho, né? Então, assim, se a gente quer orar um pouquinho a mais, a gente tem que colocar o relógio para despertar um pouquinho mais cedo, para a gente conseguir esse tempo, porque se você deixar do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, é trabalho. Mas é um trabalho de boa vontade, é um trabalho com alegria. E o Senhor tem nos dado tantas coisas, né? Só o dia que a gente acorda, mais um dia que o Senhor nos dá, mais um presente. Às vezes a gente olha assim, à nossa volta, para os nossos filhos, esposo, ou para as mulheres que são solteiras, olham para os seus pais, ou aquelas que moram sozinhas, mas olham para um dia, um céu azul. Isso dá alegria de saber de um Deus que cuida da nossa vida, nos proporciona tudo isso. Então, isso nos faz trabalhar de boa vontade, porque a gente sabe que existe trabalho de má vontade, né? Às vezes você pede assim, um filho que não quer fazer alguma coisa e vai emburrado, assim, bate o pezinho, a gente traz, chama de volta e ensina.
meu querido, minha querida, vamos trabalhar de boa vontade, porque isso agrada ao Senhor. E esse trabalho nós fazemos na nossa casa, cuidando da casa, cuidando do esposo, cuidando dos filhos, às vezes ajudando uma mãe, ajudando um pai, quando você ainda é nova, mas chega um momento da vida em que a mãe já é mais idosa, o pai já é mais idoso, nós precisamos retribuir, inclusive, tudo que fizeram por nós. É um trabalho que a gente faz de boa vontade, não é peso, não. É alegria nós fazermos isso. E é o trabalho na casa do Senhor também, né? Que é uma bênção, né, Eveline? Trabalho da casa do Senhor, um trabalho voluntário. É a nossa entrega voluntária. Quando nós olhamos lá, né, na palavra do Senhor, ali no tabernáculo, no templo, como o povo se entregava voluntariamente ao serviço do Senhor, a trazer as suas ofertas. Na casa do Senhor, nós trazemos também a nossa oferta. E precisa ser de boa vontade, de todo o coração. Por mais que às vezes o nosso dia foi cansativo, às vezes nós estamos com um problema familiar, uma enfermidade, mas quando nós chegamos à casa do Senhor, estamos ali para trabalhar para o Senhor, o nosso coração se enche de alegria. E aí quando nós falamos de trabalho, nas mínimas coisas o Senhor recebe a nossa oferta. Às vezes é a flor do jardim que a gente tira um tempo ali para molhar, a limpeza da casa do Senhor, né? A organização de uma sala ali para receber os alunos numa escola bíblica dominical, levantar na igreja para fazer uma oração ou orar pela lista de enfermos da igreja. São trabalhos que são importantes diante de Deus. Às vezes nós olhamos, né, podemos olhar e falar assim, mas isso é tão pequeno que eu faço para Deus, mas se eu estou fazendo esse trabalho de boa vontade, com todo o meu coração, com toda a minha alegria, entregando o melhor ao Senhor, a minha oferta, o Senhor recebe e tem um memorial no céu registrando tudo isso que nós fazemos e seremos recompensados pelo Senhor, né? A palavra do Senhor fala, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Nós fazemos ao Senhor por gratidão, pelo muito que o Senhor já fez por nós, por muito que o Senhor Jesus já nos deu, que é a salvação. Mas o Senhor ainda se preocupa em nos dar um galardão, em nos dar uma recompensa, porque o nosso Deus é esse Deus cheio de bondade e amor. Amém. Glória a Amém, Deus. amém. Eu me lembrei do texto de Eclesiastes 9:10 que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Então, no episódio passado, a gente já aprendeu que nós somos mulheres cheias de força, né? Então, o Senhor nos deu essas, como a Andréia falou, né? Essa força para o trabalho, para servirmos, porque Ele conta conosco, Ele conta com essa voluntariedade, essa alegria, né? que é própria da mulher e que o Senhor nos fez assim. E que nós tenhamos cada vez mais esse desejo de servir ao Senhor, na casa do Senhor, a nossa casa, né, como a Andréia falou, todos a família, onde quer que nós estejamos, que nós sejamos, né, tenhamos esse espírito voluntário, né, de zelo, de alegria, porque isso é agradável ao Senhor. E a Cris falou aqui, Cris, conforme as suas forças, o versículo que fala em Eclesiastes. Eu me lembrei de uma senhora que há lá na nossa igreja, em que essa irmã sofre de uma enfermidade que vem a debilitando ao longo do tempo, né? Hoje ela já não anda mais, ela está numa cadeira de rodas, mas quando eu cheguei para reunir naquela igreja, 13 anos atrás, ela ainda andava com uma certa dificuldade, né? Às vezes com um andador, mas andava. E ela tinha prazer e um compromisso com a limpeza da casa do Senhor no sábado, que era o dia que ela conseguia ir. E aí a gente ficava olhando assim, pensando, né? Nossa, essa irmã não tem condição, às vezes, de pegar uma vassoura, né? Mas sabe o que ela fazia? Ela pegava um pano e há um corrimão que desce toda a rampa da igreja, pois ela descia com um pano naquele corrimão, limpando o corrimão todo. Então, assim, olha, e ela fazia aquilo com tanta alegria, aquilo era um testemunho tão grande, porque o que veio à mão dela, ela fez conforme as forças dela e com muita alegria, né? Uma bênção. Amém. E prosseguindo aqui, agora nós vamos para o versículo 21, que diz assim, 21. Não temerá por causa da neve, porque a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Então, nós vamos
analisar primeiro, né, a primeira parte do versículo, que fala, né, não temerá por causa da neve. Em Israel, o verão é quente e o inverno ele é úmido. E existem algumas regiões ali, quanto mais as regiões eram montanhosas, maior a possibilidade de geada e de neve. Então, por exemplo, em Jerusalém, na Galileia, era muito comum nevar no inverno. E era um período assim, de sofrimento muito grande. Era um período de angústia, porque para o povo de Israel, né, ali, eram dias mais escuros, eram dias chuvosos, era o sol, a luz solar era muito pouco ali. E isso prejudicava o cultivo da agricultura, o cultivo do alimento, aumentava o índice de doenças, a dificuldade para trabalhar, para dormir. Mas essa mulher, né, ela não teme a neve, né, Andréia? É uma outra característica que também que a gente pode aplicar na nossa vida. E a neve aqui vai falar da frieza espiritual, né? Pensando aqui na vida espiritual dessa mulher virtuosa. E ela não teme isso, ela tem o Senhor, né? E aqui nós vimos no versículo anterior que ela já buscou a lã. A lã serve para aquecer, então ela não teme isso. A neve vai falar de momentos de adversidades que chegam, batem a nossa porta, batem na porta de todos, né? Às vezes uma enfermidade, um desemprego, né? Às vezes dentro da casa surge um problema inesperado, mas ela não teme a neve. E aí nós vamos ver na sequência do versículo aqui o porquê que ela não teme, né, Cris? A neve, aí como a Andréia falou, a frieza espiritual, um momento profético que nós vivemos também. Hoje o mundo vive um inverno espiritual, né? Nós percebemos a multiplicação do pecado, as pessoas cada vez mais incrédulas, mais longe de Deus, questionando, né? Apostasia, muitos deixando, abandonando a fé. Então o mundo hoje ele vive de fato um inverno espiritual. A ausência de luz, as pessoas não têm a revelação, o conhecimento da palavra. No inverno, os dias são mais curtos, são menores, né? E a palavra do Senhor fala o quê? Se o Senhor não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria. A palavra do Senhor também traz como características para esses últimos dias, para o tempo do breve, o amor de muitos esfriará. Então, o que nós estamos percebendo? O amor esfriando dentro dos lares. São um esposo, esposa, filhos que muitas vezes não têm um convívio, uma relação afetiva, mães abandonando os filhos, esposo abandonando o lar. Ao mesmo tempo, também o amor entre as pessoas muito egoístas, uma sociedade egoísta, não se preocupa um com o outro, e o amor a Deus esfriando. Mas e quando a gente pega esse versículo que fala da neve, a gente lembra da mulher virtuosa, que fala assim, o amor de muitos esfriará, não de todos. A Bíblia não fala que de todos esfriaria. Muitos o amor está esfriando, mas dentro da casa do servo de Deus, onde há uma mulher virtuosa, o amor, a chama do Espírito Santo está acesa, porque ela trabalha para ter lã, ela trabalha para ter linho, ela trabalha em oração, ela cuida do esposo, ela cuida dos filhos, a família não está se deteriorando, pelo contrário, a família está cada vez mais forte, mais unida no Senhor, porque tem uma mulher virtuosa que não teme esse inverno. Ela conhece o tempo profético e ela está preparada para esse inverno espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Minhas queridas, nós estamos chegando ao final, vamos continuar analisando esses versículos aqui no nosso próximo episódio. Alguma consideração final que vocês queiram ainda comentar? Eu acho que vale a pena que, só para finalizarmos o programa, dizer aqui para a mulher que está nos assistindo, que vê como a sociedade vive hoje, eu acho que essa fala final aqui da Eveline pode fechar o nosso programa, né? Se o amor de muitos está esfriando, nós somos os poucos, nós somos os remanescentes. Amém. Aqueles que permanecem com a chama do Espírito Santo acesa dentro da nossa casa, para que nós não temamos a esse mundo mau, porque nós temos a certeza e a esperança gloriosa do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, e nós e nossa casa. Amém.
Nós queremos estar com o Senhor na eternidade. Amém. Amém. É muito bom aprender com a palavra de Deus, né? Estamos aprendendo juntas aqui a sermos mulheres bíblicas. Então não perca o nosso próximo programa, porque nós vamos continuar falando sobre esse assunto e aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. No próximo episódio, nós continuaremos a análise dos versículos 21 e 22 de Provérbios 31. Não percam o próximo programa. Sigam curtindo, compartilhando e participando através do chat do YouTube. A todos, a paz do Senhor Jesus.